Olá, meus amores, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Aqui estou, professora Mari e a Cláudia, para trabalhar com vocês um assunto muito comum nas provas do Enem, variação linguística e níveis de linguagem. Tudo bem, meus amores? Você pode ter certeza de que vai cair questão sobre isso. Você já estudou isso a sua vida inteira, então hoje nós vamos dar uma revisada naquelas dicas, aquelas informações que são importantes, tudo bem? Eu tenho quase certeza de que você já sabe que a variação linguística tem a ver com as diferentes maneiras de utilizar a língua portuguesa. Se você observar, o Brasil é muito grande, há sotaques diferentes, expressões diferentes, não é isso? Então, isso aí é variação linguística, tá certo? A variação linguística ela se dá por meio da geografia, ou seja, da localidade onde o falante nasceu, onde ele mora, sua idade, os grupos sociais a quais ele pertence, a escolaridade. Então, tudo influencia nessa variação linguística, que é uma característica mais social da língua, tá certo? Os níveis de linguagem têm a ver com o emissor. Por que tem a ver com o emissor? Porque vai estar ligada à adequação que o emissor vai fazer, né, da linguagem utilizada dependendo da situação de comunicação. Então, por exemplo, um médico que vai palestrar para outros médicos, ele vai ter uma linguagem técnica, uma linguagem mais formal, porque ele está diante de uma plateia que conhece essa linguagem. Mas quando esse médico vai para o interior para atender a pacientes do interior que não têm, obviamente, conhecimento científico, né, técnico que o médico tem, ele vai adequar a sua linguagem para atender o seu paciente, para conversar com o seu repetor de maneira adequada, tá certo? Então, a variação linguística, diferentes formas de usar a língua portuguesa, e nível de linguagem tem a ver com o emissor adequar a sua fala ao receptor, à situação de comunicação. Tranquilo? Aí, em relação à variação linguística, existem 4 palavrinhas que você vai precisar tomar muito cuidado com ela, com as quais você precisa se preocupar, tá? Diatópica tem a ver com a variação geográfica, né, que depende da localidade que o falante nasceu em que ele mora. Então, você tem aquelas expressões regionais, tem os sotaques do nordestino, que é diferente do sotaque do gaúcho. Então, essa palavrinha diatópica aí tem a ver com essa variante geográfica, tá certo? Outra palavrinha que você precisa memorizar é diacrônica, que não é uma palavra nova para você, tenho quase certeza disso, tá? A diacrônica tem a ver com a variação histórica, tem a ver com as mudanças da língua no decorrer do tempo. Você sabe que algumas expressões novas, algumas palavras novas entram no nosso léxico, outras acabam sumindo, né? Ou, na verdade, deixando de ser utilizada com frequência. Então, você vai perceber que a variedade histórica vai interferir mesmo nessa questão de comportamento. A sociedade muda de comportamento, então o jeito de falar se modifica também, tá? A terceira palavrinha que você precisa memorizar é a diastrática, que está ligada à variação social, dos grupos sociais. Então, você sabe, por exemplo, que os funkeiros têm uma linguagem deles, que os surfistas têm uma linguagem característica deles, né? Que as pessoas mais maduras, né, de idade, têm uma linguagem diferente dos nossos jovens. Então, a variedade social vai ter realmente interferência desses aspectos que eu acabei de comentar: idade, grupos sociais aos quais pertence, né? A questão da escolaridade também interfere aqui, tá, na variação diastrática. E essas palavrinhas é que você precisa realmente ficar atento. Diastrática, quem é que usa isso no dia a dia, gente? Né? Diatópica, diacrônica, diastrática, não lembra aquelas expressões de química, de biologia? Aquelas palavrinhas que a gente tem que decorar e fica louquinho? Tá aí, a língua portuguesa trouxe para vocês essas palavrinhas, tá bom? E a quarta palavrinha ligada à variação linguística é a diafásicas. E aí você vai perceber que tem a ver com a situação de comunicação. Essa variação está ligada ao nível, a nivelar a linguagem. Lembra que o emissor tem que adequar a linguagem dele dependendo do seu receptor, dependendo do processo de comunicação? Pois é, porque apesar de variação linguística estar ligada à questão social, os falantes de uma língua, né, falam de uma maneira diferente, dependendo da sua região, idade e grupo social, mas está ligada diretamente aos níveis de linguagem, tá bom, meus amores? Essas duas coisas andam juntas, tá? E
Trabalhando, então, a questão dos níveis de linguagem, você vai perceber que você vai ter linguagens diferentes para situações de comunicação diferentes. E aí o emissor entra exatamente nesse processo de escolha. Então, você vai ter a linguagem regional, que respeita o jeito de falar, né, de cada região, de cada localidade, do centro da cidade, da periferia, do interior, do nordestino, do ribeirinho. Então, essa questão do nível de linguagem respeita essa variação linguística. A linguagem popular, também chamada de linguagem coloquial, que é a forma mais espontânea, a nossa forma do dia a dia, quando nós estamos conversando com pessoas íntimas, com amigos, com familiares, né? Então, você usa o ser no lugar de você, o tá no lugar de estar, aí você usa aquelas expressões que são comuns da oralidade, né? Gírias entram aqui também quando a gente está sendo informal. Então, depende daquela situação de comunicação que vai permitir essa informalidade, tá bom? As gírias, você precisa lembrar que elas surgem em determinados grupos sociais, né? E muitas delas acabam caindo, vamos dizer assim, na boca do povo. Olha aí uma expressão da oralidade, né? E são usadas aqui na linguagem popular, tá bom? Então, piriguete, tá tudo beleza, tudo firme. Algumas gírias que vocês já não usam mais, tá? Então, na minha época, por exemplo, dizer que alguém era bonito era um pão. Imagina hoje você chegar para uma pessoa bonita e dizer, ai, você é um pão. A pessoa vai rir de você, né? Depois é o colírio, ai, é o colírio para os meus olhos. E hoje tem várias expressões que vocês jovens usam para elogiar alguém, tá bom? A linguagem vulgar não tem nada a ver com palavrões, tá bom, gente? Linguagem vulgar é aquela linguagem dos analfabetos ou semi-analfabetos, ou daquelas pessoas que moram bem no interior do interior e muitas vezes não têm acesso à norma culta. A linguagem culta é a língua padrão, é o falar bonito, como a gramática fala, né? Respeitando as regras, o emprego dos pronomes, a concordância e tudo mais. Então, a linguagem vulgar, ela é utilizada pelas pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento da língua padrão. Não significa dizer que a pessoa usa palavrão, tudo bem? Então, nós viemos, nós fumo, é exatamente essas expressões que, né, não respeitam as regras gramaticais. Agora, perceberam como os níveis de linguagem estão ligados diretamente à variação linguística? Tá bom? Elas andam juntas, essas duas informações. Só para você não achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo contrário, elas se interligam. Tá certo? Então não é nada, como eu disse, tão extraordinário, porque você lida com isso diariamente. Você sabe que a língua é uma tecnologia, ela se modifica ao sabor do falante, né? A gente percebe na internet que ninguém escreve você, VC, porque, PQ. Essa necessidade de rapidez, de conversa, de resposta, né, faz com que as pessoas costumem sempre abreviar, diminuir as palavras, tá certo? Então, nada tão difícil, só precisamos ter cuidado de fato com aquelas palavrinhas, né, que eu falei ainda há pouco. Diatópica, variação regional, diacrônica, variação histórica, né, voltada para o tempo, diastrática ligada à variação social e a diafásica relacionada ao nível de linguagem, porque é adaptar a fala à situação de comunicação ao receptor. Trabalhando em textos, vocês vão perceber como funciona de fato, né? Olha só. Mas que cabelo é esse, Júnior? Venha cá para ajeitar, que eu não quero filho meu andando que nem malandro, não. Ah, Maria, manhinha, não. Pode nem ser boyzinho. Olha aí o Juninho do Bote Gaiato, vocês conhecem? Eu curto e adoro as tiradas dele, né? Os memes, né? Então vejam aqui que é uma variação, né? Bem regional mesmo, certo? Manhinha, né? Ah, Maria, manhinha, não. Esse manhinha é uma expressão bem de um sotaque, né? Do Nordeste mesmo, tá? E ele até brinca, ó. Ele usa uma gíria, uma expressão aqui que é dos jovens, ó, quer ser boyzinho, né? O Juninho quer ser boyzinho, tá? Então percebam que é um jeito de falar a língua portuguesa e deve ser respeitado, porque o que importa é a comunicação, tá? Então nós temos aqui a variação diatópica que tem a ver com a regionalidade, com a localidade em que o Juninho e a mãezinha dele moram, e é o jeito de falar típico do nordestino, né? Outro exemplo aqui, ó, que tem a ver com a variação diastrática, que é de grupos sociais, né? Olha só.
A idade é o vô e o neto, né? A Verinha é uma gata, diz o neto. E o vô pergunta, de que raça? Né? Eu mandei ver. Aí o vô, e foram? Se mandou ver, foi uma ordem. Eles foram ver? Demorou. É que a condução atrasou, o vô responde, né? Tô bolado. Aí o avô pergunta, o quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também, né? Olha só, acho que esse diálogo não tá rolando uma comunicação aqui, né? Porque o neto fala uma coisa que o avô não, com certeza interpreta de outra maneira, visto que o avô tem um jeito de falar diferente do neto. O neto usa gírias ligadas à idade dele, né? E o avô, claro, tem um outro conceito, um outro significado para as expressões que o neto usa, tá certo? Aí aqui nós temos essa variação diastrástica que tem a ver com a idade, né? Que é uma variação social. Mais um exemplo aqui, que mostra para você o que eu falei, que a língua é uma tecnologia, né? E ela vai se modificando a partir do momento que o comportamento do falante também se modifica, né? 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado, ela responde. Gente, fala sério, imagina um jovem hoje chegando para uma mina, para uma gatinha e fazendo exatamente esse elogio. És bela tal qual uma petúnia. A mina não sabe nem o que é petúnia, muitas vezes, né? Que a gente sabe que é uma flor, tá bom? Então, olha só, jeito de falar de 1940, comportamentos específicos daquela época, olha o jeito de se vestir, né? Olha só a roupa. 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão está olhando. Né? Então, você percebe que já tem uma linguagem menos formal, né? Já é uma coisa mais, né, informal aqui, até o jeito de se vestir modificou, o estilo do cabelo. 2010. Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. Então percebam que a linguagem é diferente, mas conseguiram perceber que o jeito de vestir é diferente, o comportamento é diferente. Exatamente aqui a gente percebe a variação diacrônica, o jeito diferente de usar a linguagem, né? Porque mudou o comportamento, mudou o jeito de falar. Tudo bem, meus amores? Então, vocês percebem aqui essa questão também da variação histórica. Olha aqui um outro exemplo do Carlos Drummond de Andrade, né, que confirma isso. Antigamente, as pessoas chamavam-se Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, quer dizer, olha só as expressões de antigamente, arrastando a asa, ficar meses debaixo do balaio, na espera, né, de um sim. Então, aqui representa exatamente aquele jeito de falar de antigamente. Ele até fala, né, como era que se falava antigamente, as expressões utilizadas antigamente. Tudo bem, meus amores? Então percebam que não é um conteúdo tão difícil, você consegue identificar, sim, essa variação linguística, né, o que é o nível de linguagem, o emissor nivelar sua linguagem dependendo da situação de comunicação, dá para você acertar todas as questões. E falar em questões, até a próxima aula, porque nós vamos, obviamente, treinar, porque é importante exercitar para poder memorizar as informações, tá certo? Deixe seu like, como sempre, a gente precisa saber, né, como é que vocês estão acompanhando, se estão gostando, façam os comentários, nós precisamos melhorar sempre, tá bom? E os comentários de vocês nos ajudam nesse aspecto. Assista a todas as aulas, perdeu? Vai lá, não conseguiu entender alguma coisa? Volta, tudo bem? E lembrem-se, sejam flores na vida das pessoas, né? Para que vocês possam deixar um jardim de boas lembranças quando elas pensarem em vocês. Tá bom, meus amores? Beijos e até a próxima aula.